Bom, vamos lá, eu estou aqui com o nosso nobre pastor Léo Pardinho, um grande brother nosso aí. Pastor Léo muito polêmico com sua tese teológica, de vez em quando aí encardindo geral os teólogos de plantão. Vamos lá, Léo, seguinte, na sua opinião, pastor Léo Pardinho, o apóstolo Paulo teria errado quando em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículos de número 13 ao 17, ele afirma aos irmãos de Tessalônica que Jesus voltaria e quase que de maneira imediata, e então os levaria para o céu, né? E num abrir e piscar de olhos eles seriam arrebatados. E Paulo diz mais, Paulo diz que os vivos não precederiam os que dormem, ou seja, nós os vivos, Paulo se incluía dentre aquele grupo, nós os vivos que ficarmos não precederemos os que dormem, ou seja, Paulo narrava o grande advento da volta de Cristo. Na sua opinião, Léo Pardinho, Paulo errou porque de fato aquilo não aconteceu. Queria ver a sua explicação sobre esta temática de hoje. Vai lá, Léo. Só lembrando, hein, galera, se inscreva no canal, porque vídeos como este você verá somente aqui, beleza? Vamos lá, estamos começando hoje um novo quadro aqui, Léo Pardinho Responde. Vai lá, Léo. Primeiro que não tem como Paulo errar, porque a Bíblia ela diz assim que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, porém as ocultas pertencem a Deus. Por mais que Paulo almejasse que o advento seria no momento dele, mas não foi. Como muitos homens dormem no seio da terra e esperavam ansiosamente o advento de Cristo e não ocorreu na sua época. Então as promessas de Deus, por mais que elas não se cumpriram na época de Paulo, na época dos apóstolos, na época dos profetas, na época dos mártires que aguardavam o advento, não significa que ela não iria se cumprir, ou não significa que ela não vai se cumprir. Por quê? Porque as coisas de Deus, como eu disse, reveladas, são para nós. Porém, existem coisas na Bíblia que são futuras. Como o apóstolo Pedro diz assim que 1000 anos para Deus é como se fosse hoje, como um dia. Então, não tem como nós colocarmos ou classificarmos o tempo da vinda de Cristo. Paulo não errou, mas Paulo no seu tempo almejava esse advento, mas não aconteceu. Mas isso não significa que o advento de Cristo não ocorrerá. Eu que estou falando com você, talvez o advento aconteça na minha geração, mas se não acontecer na minha geração, eu tenho uma promessa: os mortos ressuscitarão em Cristo. E aqueles que participarem do arrebatamento, se não for na minha geração, tem uma esperança: breve Jesus voltará. Boa, Léo. Então, na sua visão, o apóstolo Paulo não teria errado, Léo, quando afirmou uma coisa e aquilo não aconteceu. Então, na sua visão, ele não errou. Paulo não errou, mas Paulo ansiava por aquele momento. Ele estava convicto apenas de algo, ele acreditava, mas infelizmente aquilo não aconteceu, Léo. Ele queria que fosse daquele jeito, na geração dele, mas não foi. Entendeu? Eu também quero que o advento de Cristo seja na minha geração, mas se não for, eu não vou me decepcionar, porque eu tenho uma esperança: os mortos ressuscitarão, e os que estiverem em Cristo serão transformados num corpo de glória à vinda do Senhor. Boa, Léo Pardinho. Jesus voltará. Tamo junto. Aqui termina mais um quadro Léo Pardinho Responde. Até a próxima, querendo Deus. Vai lá, Léo.